No vídeo de hoje, eu vou falar com você como eu mantenho a minha mente blindada e o quanto eu gostaria de ter visto um vídeo desse em 2019, no momento que eu decidi que eu ia largar um emprego de autônomo para empreender aqui na internet. Então, se você está começando a empreender agora, ou se você pretende sair do teu emprego e começar um negócio online, ou até mesmo físico, que eu não tenho tanta experiência assim, meus negócios são 100% online, esse vídeo vai te ajudar muito a entender que você precisa, acima de tudo, ter uma mente muito blindada, porque senão as chances de você jogar tudo pro alto, elas vão ser muito, muito altas. E não somente isso, se sentir refém de um sistema que tá aí, que você não tem como mudar, e consequentemente desistir desse negócio que você está empreendendo e voltar aí frustrado para o mercado de trabalho. No início, quando você vai empreender, é normal você começar de maneira informal ou muitas das vezes já partindo para o MEI, que é o certo a se fazer. Eu, quando comecei direto com o MEI. Você paga uma taxa aí, se não me engano, de R$50, R$60 por mês, e aí você está formalizado ali transformando o teu CPF num CNPJ, né, de microempreendedor individual. E tem pessoas que começam até com CPF e tá tudo certo. Acho que o importante é você dar o start e começar a empreender. Mas esse não é o ponto. O ponto é o seguinte: à medida que você vai faturando, seu negócio vai crescendo, você vai lucrando, você chega no teto do faturamento do MEI, que seja, e você é obrigado a partir para uma outra modalidade de empresa ali, empresa de pequeno porte, de médio porte, e aí de acordo com o seu faturamento, você vai ser enquadrado e você vai ser obrigado a criar um novo CNPJ, e aquele CNPJ que era o do MEI passa a não existir mais. Só que enquanto você é MEI, você está pagando R$50 de imposto. Essa é a sua obrigação. E aí quando você vai para um Simples Nacional, que são essas outras modalidades que eu acabei de falar agora, você já vai ali, começa com uma alíquota de 6, 8, 10%, dependendo daquilo que você faça como fim. E quando você começa a pagar esse tipo de imposto, você começa a acreditar que você está fazendo um bem para a sociedade, e que de fato você está fazendo, ou deveria estar fazendo, mas aí você começa a pagar os impostos. E eu vou dar um exemplo aqui, só para você ter uma ideia. Vamos supor que a sua alíquota ali está em 10% ao mês, e você esteja com um faturamento de R$200 mil no mês. Ou seja, no final do mês vai gerar um boleto, um DAS, e você vai pagar R$20 mil aproximadamente para o governo, porque a sua alíquota é de 10% sobre o seu faturamento. E aí você vai fazer esse pagamento do DAS, você vai lá, paga o DAS. E no mês seguinte é a mesma coisa. Se você fizer 300, você vai pagar 30 mil, e isso se a sua alíquota permanecer 10%. No início, para mim, eu olhava isso, encarava como assim, cara, por que bom que eu tô pagando isso tudo de imposto, é sinal que eu tô faturando. É sinal que, a empresa tá acontecendo, tá crescendo. E até aí tudo bem. Só que na medida que você também vai crescendo a sua operação, você vai crescendo os seus outros custos, esse custo, ele não abaixa. Você tem que saber lidar com isso. E hoje, se a gente for parar para analisar, tudo que a gente paga de imposto, não só na empresa, ele não volta pra gente. Você imagina se, de repente, aqui no Brasil, a gente pudesse ter como abater o valor do imposto para poder crescer, seja para poder pagar profissionais para trabalhar na nossa empresa, ou para comprar equipamentos, para pagar ferramentas. A gente não tem essas vantagens. Simplesmente a gente vai pagar sobre o faturamento e acabou. É um dinheiro que sai da sua empresa, óbvio, daquilo que você faturou, mas que você nunca mais vai ver esse dinheiro. Essa é a grande verdade. E é muito fácil você cair numa armadilha e começar a pensar que está sendo justiçado, que o governo não presta e que isso não deveria ser assim. Só que eu tenho uma coisa para te dizer: você não tem como mudar isso. Pelo menos enquanto você não for um político, alguém que tenha uma canetada, você não tem como mudar isso. Então você tem que jogar conforme as regras do jogo. Eu trouxe até 2 exemplos aqui que foram noticiados hoje, inclusive, e que fazem muito sentido para que você mantenha sua mente blindada apesar dos apesares. Com 18 anos, filho de Arthur Lira ganha cargo público e salário de R$8 mil. Aí tem uma outra matéria aqui.
Prefeito de Rio Branco nomeia a esposa como chefe de gabinete com salário de 28.500. Essas são matérias de hoje. Aí você tá lá, faturando, mas pagando seus impostos. Você precisa, na maioria das vezes, pagar escola, se você tem filho. Você precisa pagar saúde, plano de saúde para você, para sua mulher. Ou se você não tem mulher, para o seu filho. Se você não tem filho, para você, para tua mãe. Não interessa. E em paralelo a isso, você não sabe para onde está indo o teu dinheiro. Tu não sabe se está indo para saúde, para educação. Tu não sabe se está indo para bolsa de político, nomear pessoas da família. E aí a tendência é que você comece a se sentir muito injustiçado. E isso de fato afete não só a você, mas a sua empresa. E talvez, cara, esse nem seja um assunto tão interessante para você agora, se você não estiver empreendendo ou se você estiver no início. Porque talvez, se hoje você paga pouco de imposto, por exemplo, isso não te afete tanto. Mas quando você passa a pagar 20, 30 mil reais, e mais o seu IPVA, e mais o seu IPTU, e mais a saúde, e mesmo assim você não tem uma segurança de qualidade, as ruas esburacadas. Se você for começar a entrar nessa noia, sabe? Você não consegue empreender no Brasil. E eu, como a maioria das pessoas, não venho de família empreendedora. Para falar a verdade, só o meu avô que empreendeu, mas fora isso, eu não tive acesso a informações que me dissessem que eu deveria fazer ou não. E eu tive que aprender na marra a me blindar sobre essas questões. Porque senão, é muito fácil, cara, muito fácil você desistir ou você começar a colocar a pedra no seu caminho por coisas que você não consegue controlar. Então eu comecei a aprender que se eu não consigo controlar, eu tenho que driblar. Eu tenho que passar por cima. E hoje eu tento lidar com isso de uma maneira diferente. Eu não espero nada em troca. Eu sei que isso é um custo a mais na minha operação e eu não tenho o que fazer. E quando você começa a aceitar isso, por mais difícil que seja, cara, tudo fica mais fácil. Então, sabendo disso, foca em fazer o teu, foca em crescer. Entende que isso faz parte do jogo e que se você escolheu participar desse jogo, você vai ter que aceitar essas regras. Não tem como mudar essas regras. E aceitar isso o mais rápido possível vai fazer a tua cabeça ficar blindada e, consequentemente, você ser muito mais agressivo para o crescimento da tua empresa. Porque se você estiver esperando algo em troca, cara, sinto te dizer, tu vai se frustrar no meio do caminho. E eu não quero que você se frustre no meio do caminho. Bom, a minha visão é essa. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. E para me dar uma moral, curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que vai vir muito mais por aí.